Graça e paz, meus irmãos. Quero fazer mais um vídeo e eu quero dar um tema ao assunto. Arrancados da morte para a vida. O texto é Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 13. Diz o seguinte, o texto. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Que milagre da graça, meus irmãos! De Deus, é o milagre da graça de Deus. Somos tirados do grande cemitério do pecado e colocados na sala gloriosa do trono. Talvez a maneira mais fácil de fazer a exposição desse texto seja observar dentro dele 4 obras específicas, mas no texto todo, mas nesse texto eu irei apenas falar de uma que está nos versos 1 ao 3, que é a obra do pecado contra nós. Nesses 3 versículos, Paulo apresenta um retrato completo da condição espiritual deplorável da pessoa não salva. Observe as características de uma pessoa não salva nos versos 1 ao 3. A primeira característica de uma pessoa não salva é que ela está morta, como diz o verso 1, como a gente leu. É evidente que se trata de uma morte espiritual, ou seja, essa pessoa não é capaz de entender nem de apreciar as coisas espirituais. Não possui qualquer vida espiritual e por si mesma não é capaz de fazer coisa alguma agradável a Deus. Assim, como uma pessoa fisicamente morta não reage a estímulos aplicados ao corpo, também a pessoa, meus irmãos, espiritualmente morta não consegue reagir às coisas espirituais. Ela é insensível. Um cadáver não é capaz de ouvir as conversas que se passam no velório. Não tem fome, não tem sede, não sente dor. Ele está morto. O mesmo se aplica ao ser interior do não salvo. Suas faculdades espirituais não funcionam e não podem funcionar enquanto Deus não lhe der vida. Essa morte espiritual é causada pelos delitos e pecados. Paulo diz em Romanos capítulo 6, verso 23, porque o salário do pecado é a morte. Na Bíblia, meus irmãos, a morte significa essencialmente separação, não apenas em termos físicos, como o espírito separado do corpo, como Tiago diz no capítulo 2, verso 26, mas também em termos espirituais, como o espírito separado de Deus. Veja o que o profeta Isaías nos diz no capítulo 59, verso 2. Mas as vossas maldades fazem separação entre vós, e o vosso Deus e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O incrédulo, meus irmãos, não está enfermo, ele está morto. Quando Adão pecou, ele não caiu. Quando Adão pecou, ele morreu. O incrédulo não precisa ser reanimado. Ele precisa ser ressuscitado porque ele está morto. Todos os pecadores estão mortos. E a única diferença entre um pecador e outro é o seu estado de decomposição. Isso significa que nosso mundo é um grande cemitério, cheio de pessoas que, mesmo vivas, estão mortas. Gosto do que o apóstolo Paulo nos diz na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, no verso 6. Mas aqui só busca prazeres,
embora esteja viva, na verdade está morta. E aí eu passo aqui para a segunda característica de uma pessoa não salva. É que ela é desobediente. Nos versos 2 ao 3. Nos quais andaste no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da nossa carne, da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Esse foi o começo da morte espiritual do homem, sua desobediência à vontade do seu Criador. Mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Satanás disse em Gênesis, capítulo 3, no verso 4, disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. E por que creram numa mentira? O primeiro homem e a primeira mulher pecaram e experimentaram a morte espiritual imediata e posteriormente a morte física. Desde então, a humanidade tem vivido em desobediência a Deus. Há três forças, que estimulam o ser humano a desobedecer: o mundo, o diabo e a carne. A primeira força que estimula o homem a desobedecer é o mundo. O mundo faz pressão sobre cada pessoa para que viva em conformidade com o sistema. Em Romanos 12, no verso 2, e diz: e não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. João nos adverte na sua primeira carta, no capítulo 2, no verso 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e o orgulho dos bens, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus Cristo não era deste mundo, e seu povo também não. Mas, consciente ou inconscientemente, os incrédulos são controlados pelos valores e pelas atitudes deste mundo. A segunda força que estimula o homem à desobediência é o diabo. O diabo é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Isso não significa que Satanás opere pessoalmente na vida de cada indivíduo não salvo, uma vez que ele é um ser criado e limitado pelo espaço. Ao contrário do próprio Deus, que é onipresente, Satanás não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, mas por meio de seus ajudantes, os demônios, como Paulo descreve em Efésios 6, 11 ao 12, e de seu poder sobre o sistema deste mundo, Satanás influencia a vida de todos os não salvos e também procura influenciar a vida dos cristãos. Ele deseja tornar todos filhos da desobediência. Ele próprio foi desobediente a Deus e quer que outros também sejam. Um dos principais instrumentos de Satanás para levar as pessoas à desobediência, meus irmãos, a desobediência em especial a Deus, é a mentira. Satanás é um mentiroso. João 8,44 diz: o vosso pai é o diabo, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E foi sua mentira no início da história do mundo que fez com que a raça humana caísse. É certo que não morrereis, ele disse, que lançou toda a raça humana nas profundezas do pecado. As multidões incrédulas que vivem dentro do sistema do mundo, hoje em dia, desobedecem a Deus porque creem nas mentiras de Satanás. Quando uma pessoa crê numa mentira e a coloca em prática, ela torna-se filha da desobediência. Portanto, a terceira força que estimula o homem à desobediência é a carne. Ao falar da carne, Paulo não está se referindo ao corpo, pois o corpo humano em si não é pecaminoso. A carne, meus irmãos, diz respeito à natureza decaída com a qual nascemos, que deseja controlar o corpo e a mente e nos fazer desobedecer a Deus. Se eu lhe perguntasse por que seu cachorro comporta-se como um cachorro, é evidente, meus irmãos, que um cachorro comporta-se como um cachorro porque tem a natureza de um cachorro. Se de algum modo pudéssemos transplantar a natureza de um cachorro para um gato, o comportamento do gato mudaria radicalmente. Porque o pecador comporta-se como um pecador porque tem a natureza de um pecador. Diz o salmista, no Salmo 51, no verso 5. Eu nasci em iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. E ainda, no Salmo 58, no verso 3, diz, os ímpios se desviam desde o ventre, andam errados desde que nasceram, falando mentiras. A Bíblia refere-se a essa natureza pecaminosa como a carne. É de se admirar que o incrédulo seja desobediente a Deus? Afinal, ele é controlado pelo mundo, pelo diabo e pela carne, os três grandes inimigos de Deus, e não é capaz de mudar a sua natureza. Olha o que o profeta Jeremias nos diz, no capítulo 13, no verso 23. Pode o antíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas pintas? Podereis vós fazer o bem estando treinados a fazer o mal, estando habituados? O incrédulo é impossibilitado de vencer com as próprias forças o mundo, a carne e o diabo. Precisa da ajuda externa que só pode vir de Deus. A terceira característica de uma pessoa não salva é que ela é depravada. No verso 3, parte B. O pecador, meus irmãos, vive para agradar os desejos da carne e os anseios da mente. Seus atos são pecaminosos porque seus apetites são pecaminosos. Quando usamos, melhor dizendo, um adjetivo depravado para descrever um indivíduo não salvo, não estamos dizendo que ele faz somente o mal ou que é incapaz de fazer qualquer bem. Antes, simplesmente, dizemos que é incapaz de fazer qualquer coisa para merecer a salvação ou para se adequar aos padrões elevados da santidade de Deus. Jesus disse que os pecadores fazem o bem uns aos outros, em Lucas 6,33, e aos seus filhos também, em Lucas 11,13, mas não podem fazer coisa alguma considerada espiritualmente agradável a Deus. Os habitantes de Malta, por exemplo, que ajudaram Paulo e seus amigos depois do naufrágio, sem dúvida fizeram boas obras,
mas ainda assim precisavam ser salvos. Todo aquele que faz boas obras, ainda assim precisa ser salvo, meu irmão. A quarta característica de uma pessoa não salva é que ela está condenada, ainda no verso 3, na parte C. Por sua natureza, filhos da ira, por suas obras, filhos da desobediência, o não salvo já está condenado. Veja o que João nos diz no capítulo 3, no verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A ira de Deus é sua reação pessoal frente a qualquer pecado, qualquer rebelião contra ele. É sua santa repulsa a tudo aquilo que conspira contra a sua santidade. A ira de Deus não é apenas para esta vida, mas também para a era vindoura. Aqueles que vivem debaixo da ira de Deus são entregues a si mesmo, pela escolha deliberada que fizeram de rejeitar o conhecimento de Deus e de se entregar a toda sorte de idolatria e devassidão. Além disso, terão de suportar por toda a eternidade a manifestação plena do furor do Deus Todo-Poderoso. A sentença foi declarada, mas Deus, em sua misericórdia, está adiando a execução dessa sentença. Olha o que diz Pedro na sua segunda carta, no capítulo 3, nos versos 8 ao 10. Mas vós, amados, não ignoreis uma coisa, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a considere demorada, mas Ele é paciente convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos queimando se dissolverão, e a terra e as obras que nelas há serão descobertas. O ser humano não é capaz, meus irmãos, de salvar-se a si mesmo, mas Deus, em sua graça, entra em cena para possibilitar a salvação. Precisa-se de uma intervenção divina. Essa é a condição da natureza humana. Graça e paz, nos encontramos no próximo vídeo, nos versos posteriores de Efésios capítulo 2. Amém.